Estava agora no supermercado e esbarrei com um rapaz que assim, considero como amigo, né? A gente trabalhou junto e eu entendo hoje quando alguém que é homossexual e alguém principalmente que conviveu comigo, trabalhou comigo, teve uma vivência comigo, talvez se sinta chateado pelo fato de eu me posicionar com quem eu sou hoje e com a minha fé e o que a palavra de Deus diz a respeito de pessoas que praticam a homoafetividade. Então, assim, é um sentimento meio ruim, porque assim, as pessoas que até então você gostava ou gosta, elas ignoram você ou fingem que não te conhecem, por se sentir chateado por aquilo que você diz. E é sobre essa reflexão que eu queria fazer com vocês a respeito disso. E eu vim refletindo sobre isso agora. Não vou mentir que eu estou um pouco assim chateado, mas se a palavra de Deus diz, né, que a gente seria perseguido por causa do nome de Jesus, né, que pai ficaria contra filho, filho ficaria contra pai por causa do nome de Jesus. Então, assim, eu entendo que por causa do nome de Jesus, por me afirmar quem eu sou hoje, não tenho como não deixar de me afirmar ou de me posicionar com a minha conversão, com a minha conduta de vida hoje, e principalmente aquilo que minha fé diz a respeito de quem eu era, ou a respeito de salvação e eternidade à luz da palavra de Deus. Então eu tenho mais do que obrigação de sim me posicionar com isso. E infelizmente eu vou ter que lidar com essas situações de muitas pessoas que conviveram comigo acabar me ignorando ou fingindo que às vezes não me conhece ou às vezes até me maltratando por causa da minha conversão. Mas isso não quer dizer que todos me tratem dessa forma, pelo contrário. Eu tenho amigos que entendem, respeitam a minha história, respeitam o meu posicionamento e não é nada pessoal, porque na verdade eu falo sobre conduta de vida, né? Sobre vida de santidade, sobre negar os desejos da carne, né? Viver uma vida que realmente agrada a Deus à luz da palavra de Deus. Então isso é aplicado a pessoas heterossexuais, não seria diferente com pessoas que são homossexuais. Da mesma forma que um amigo meu hétero, que é pegador, que, né, se relaciona com várias mulheres, eu vou ter um posicionamento diante dele que eu não vou fazer isso e não concordo com isso da mesma forma com amigos meus que são homossexuais, que vivem na balada, saindo com vários rapazes e vivendo a vida louca que é o mundo gay. Então, assim, eu sempre vou me posicionar, independente se as pessoas gostem ou não, e não é nada pessoal, isso é um posicionamento de fé. Então, E tenho amigos que já encontrei na igreja e que a gente participou do culto junto e foi um momento descontraído, da gente até lembrar de algumas coisas e ele se sentiu às vezes até um pouco ali meio, né, retraído. E eu olhei para ele e falei, amigo, fique em paz. Aqui o momento é de você buscar a Deus, o Espírito de Deus é que convence as pessoas, né? Então ninguém é obrigado a se converter, as pessoas têm aquela perspectiva que pelo fato de você ser cristão e que você tem um posicionamento de fé, só de você estar ao lado dessa pessoa, você é obrigado a se converter, e não é dessa forma, né? Então, eu passo e vivo essa circunstância de você ser uma formiga preta num formigueiro de formigas vermelhas. E às vezes gera essas situações, não é a primeira vez que acontece isso. Eu particularmente fico um pouco chateado porque eu gosto de todas as pessoas que eu convivi e tive como amigo. Mas, e com certeza isso deve acontecer mais vezes daqui para frente, né? Porque se posicionar em relação à fé cristã, não abrir mão daquilo que você acredita e você realmente viver essa conduta de vida, isso vai confrontar as pessoas. O evangelho é um confronto. Só que o que mais me chama a atenção é que para a sociedade de hoje, se você discordar daquilo que eu acredito, você não presta, você tem que ser invalidado. E é nisso que eu reflito, porque assim, o fato de eu discordar de você não significa que eu tenho que te odiar ou muito menos não te respeitar, né? Então, eu acho um pouco incoerente quando a sociedade fala sobre aceitação ou amor ou um bom convívio de sociedade, sendo que quando alguém discorda de mim, eu maltrato essa pessoa ou finjo que ela não existe. Mais ou menos isso.
E na verdade eu queria só refletir isso com vocês, para vocês verem que assim, alguém que sai da homossexualidade tem esse posicionamento, né, de renúncia de vida, ou prega a respeito disso que é o meu chamado, não é um chamado fácil. É um chamado que, querendo ou não, confronta muito a sociedade e pessoas que vivem na homossexualidade, que é um ambiente que eu vivi por 12 anos da minha vida. Então, acabo passando por muitos momentos de rejeição de pessoas que não aceitam que eu mudei, ou não aceitam aquelas palavras que eu trago à luz da palavra de Deus a respeito de homossexualidade. E que não é algo fácil. Por isso que eu peço a vocês que estejam aí orando por mim, esse chamado, esse ministério que Deus me deu, né? Não é um ministério fácil em si, mas creio que maior é aquele que me chamou, né? E que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus. Então, eu tenho amigos que às vezes deixaram de falar comigo logo quando lá me converti, mas para a glória de Deus, né? Alguns deles já foram alcançados e estão vivendo uma vida de liberdade, de relacionamento com Jesus, com vida transformada. Então, isso é que me deixa mais feliz. Ver pessoas que eu convivi um dia e que essas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, foram transformadas pelo Evangelho. E que se de alguma forma esse é o meu sacrifício, essa é o que eu vou precisar sofrer, assim, às vezes de rejeição inicialmente, mas que estes venham ser depois alcançados pelo Senhor Jesus, que assim seja. Mas peço aí que vocês estejam orando aí pela minha vida. Sumi um pouquinho por causa da minha vida que está bem corrida, mas quero estar voltando aqui para vocês e estar falando mais sobre esses temas aí. E queria pedir mesmo que vocês estejam aí orando pela minha vida. Como eu falei, né? Expliquei um pouquinho, mas vou explicar um pouco melhor. Eu estou um pouco sumido porque minha vida está muito corrida. Eu moro aqui sozinho, aqui em Campinas. Minha família toda é de Natal. Acabo tendo que lidar com tudo sozinho. Basicamente, a faculdade, que é o curso de teologia, exige um pouco do meu tempo. Montei um espaço de trabalho agora para mim que está exigindo do meu tempo e esforço físico também. Além de que dar conta da minha própria vida e lidar com algumas pessoas aí que eu caminho também. Então a minha vida acaba se tornando muito corrida. E eu tô passando por uns problemas de saúde, porque eu já tive Covid lá atrás, logo quando teve. Fiquei com algumas sequelas. E uma das sequelas é que eu sinto fraqueza nas pernas e não consigo ficar mais muito tempo em pé. E quando eu passo muito tempo em pé, meus pés doem muito. Então eu vou procurar fazer uns exames aí. Então eu peço que vocês estejam orando pela minha vida para